A história do Comando Vermelho como você nunca viu. Quase 50 anos separam seu surgimento dos dias de caos que tomam o Rio de Janeiro, um grupo nascido nas prisões dos anos 70 quando presos políticos e criminosos comuns dividiram o mesmo inferno carcerário. A convivência forçada entre pessoas de origens tão distintas acabou moldando uma organização que, desde seus primórdios, soube misturar ideologia, disciplina e violência. Os presos políticos levavam consigo não a experiência de militância, mas também métodos de articulação, negociação e resistência, que se misturaram com a prática criminosa dos detentos comuns, resultando em uma estrutura que se reinventaria ao longo das décadas. O Comando Vermelho nasceu oficialmente em 1979, no Presídio Cândido Mendes, no Rio, em meio a um contexto de repressão militar e isolamento social dos detentos. O grupo rapidamente estabeleceu códigos internos, incluindo o famoso lema Paz, Justiça e Liberdade, que refletia tanto o anseio de sobrevivência quanto uma forma de legitimar suas ações dentro e fora da prisão. Desde cedo, a organização se estruturou em torno de hierarquias bem definidas, mas também em redes de solidariedade que permitiam aos presos proteger uns aos outros em meio à violência cotidiana dos presídios. Nos anos 80, o Comando Vermelho começou a expandir sua atuação para além das paredes da prisão. As favelas do Rio, marcadas por ausência do Estado, se tornaram terreno fértil para o controle de territórios, tráfico de drogas e extorsão. Um dos casos mais emblemáticos desse período foi a ocupação da favela da Maré, onde o grupo estabeleceu bases logísticas, corredores de distribuição e, ao mesmo tempo, mecanismos de influência social sobre a população local. A violência, muitas vezes brutal, era utilizada como ferramenta de intimidação, mas também como método de imposição de autoridade. A ascensão do Comando Vermelho coincidiu com a crescente demanda por drogas no Brasil e no exterior. O tráfico de cocaína nos anos 80 não era uma atividade criminosa, mas uma oportunidade de consolidar poder econômico e territorial. Alguns líderes, como Fernandinho Beiramar, transformaram-se em símbolos da capacidade do grupo de operar com eficiência quase empresarial, criando redes internacionais que ligavam favelas cariocas a portos e aeroportos estratégicos. A habilidade de manejar recursos financeiros, comunicação e logística se tornou um diferencial crucial frente a organizações rivais. No entanto, a expansão do CV também trouxe conflitos internos e guerras com facções concorrentes, como o Terceiro Comando e o Amigos dos Amigos. Esses confrontos não se limitavam ao tráfico, envolviam território, poder e prestígio. Episódios como a guerra na Vila Cruzeiro e o intenso confronto na Rocinha demonstram como a violência do grupo se misturava com a vida cotidiana das favelas, transformando áreas inteiras em campos de batalha. Para a população local, a presença do CV significava simultaneamente proteção e ameaça, uma dualidade que persiste até hoje. Durante os anos 90 e 2000, o Comando Vermelho consolidou sua influência sobre diversos setores da sociedade carioca. O grupo passou a atuar não no tráfico, mas também em sequestros, roubos a banco, transporte de armas e até mesmo em fraudes financeiras. As prisões de líderes históricos, no entanto, não abalaram sua estrutura. Pelo contrário, muitas vezes fortaleceram a organização, que se adaptava rapidamente a novos cenários e métodos de controle. A habilidade de manter coesão interna, mesmo sob pressão policial intensa, tornou-se uma marca registrada da facção. Casos como a ocupação de comunidades inteiras por unidades policiais especiais, conhecidas como UPPS Unidades de Polícia Pacificadora, evidenciam o ciclo de adaptação do Comando Vermelho. A presença policial muitas vezes deslocava o poder do CV para novas áreas, enquanto os líderes internos reinventavam estratégias de comando remoto, utilizando tecnologia, intermediários e códigos secretos para manter a comunicação e a disciplina. Essa capacidade de resiliência e reinvenção reforça a complexidade do grupo, que vai muito além da violência simplista retratada pela mídia. A cultura do CV também se consolidou por meio de símbolos e rituais internos, como tatuagens, músicas e narrativas de resistência. Esses elementos reforçam a identidade coletiva, ao mesmo tempo que intimam rivais e consolidam a lealdade de novos membros. O fenômeno não é exclusivo do Rio. Comunidades em estados como São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais passaram a ter ramificações do grupo, mostrando que a estrutura criada nos anos 70 tinha capacidade de se expandir para além de sua origem carcerária. No campo social, o Comando Vermelho se aproveitou das lacunas deixadas pelo Estado. Ao oferecer proteção, benefícios e até emprego informal dentro das favelas,
o grupo criou uma espécie de governo paralelo. Embora a violência fosse uma constante, a organização também desempenhava funções que, de outra forma, seriam responsabilidade pública, desde a mediação de conflitos até a regulação de preços de produtos ilícitos. Esse equilíbrio paradoxal de medo e benefício contribuiu para a complexidade da presença do CV nas comunidades. O impacto do grupo na segurança pública é profundo e duradouro. Estatísticas de homicídios, tiroteios e confrontos policiais refletem a presença constante do Comando Vermelho no dia a dia do Rio de Janeiro. Mas os números por si só não capturam o efeito psicológico e social sobre a população. Moradores convivem com um risco constante, enquanto o Estado luta para estabelecer autoridade em áreas historicamente dominadas pelo crime organizado. Casos como o massacre do Alemão, em 2007, ilustram o enfrentamento entre Estado e CV, com centenas de agentes mobilizados para retomar o controle de territórios. Apesar da operação, o grupo rapidamente readaptou suas estratégias, destacando sua habilidade de sobreviver a ataques de grande escala e reforçando a ideia de que o Comando Vermelho é mais que uma facção. É uma estrutura social resiliente, enraizada em décadas de experiência e aprendizado contínuo. Nos últimos anos, a atuação do CV tem se sofisticado ainda mais. O uso de tecnologia, redes sociais e criptomoedas possibilita que o grupo mantenha operações mesmo com líderes encarcerados. A logística de distribuição de drogas, o recrutamento de novos membros e a gestão financeira são coordenadas de forma quase empresarial, tornando a organização mais complexa e difícil de combater. A expansão territorial e a diversificação das atividades criminosas levaram o Comando Vermelho a disputar poder com outras facções não no Rio de Janeiro, mas em várias regiões do Brasil. A presença em portos estratégicos, cidades do interior e até em fronteiras internacionais evidencia a capacidade de adaptação e visão estratégica do grupo. Cada território controlado não é um ponto de venda de drogas, mas um símbolo de poder e influência política. Ao longo das décadas, o CV também influenciou a cultura popular e a narrativa midiática. Séries, filmes, músicas e livros tentaram retratar a facção, muitas vezes simplificando ou glamorizando sua história. No entanto, a realidade é muito mais complexa. Trata-se de uma organização que nasceu em circunstâncias extremas, aprendeu a sobreviver em ambientes hostis e consolidou um poder que desafia constantemente o Estado e a sociedade. Mesmo com prisões de líderes históricos, operações policiais de grande escala e mudanças na política de segurança pública, o Comando Vermelho demonstra uma incrível capacidade de resiliência. Cada prisão ou morte de um líder é rapidamente compensada por novos membros assumindo posições estratégicas, mantendo a coesão interna e garantindo a continuidade das operações. Esse ciclo de renovação é um elemento-chave da longevidade do grupo. A história do Comando Vermelho, portanto, não é uma narrativa de criminalidade, mas um estudo sobre poder, adaptação e sobrevivência. Desde a convivência forçada entre presos políticos e criminosos comuns nos anos 70 até a sofisticada rede de hoje, o grupo demonstra uma capacidade de reinvenção que o torna uma presença constante e influente no Rio de Janeiro e além. Estamos ficando por aqui. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos para não perder nenhuma das histórias surpreendentes sobre o Comando Vermelho, suas origens e seu impacto na sociedade. Cada episódio é uma viagem ao coração de um grupo que mudou o Rio de Janeiro de formas que poucos com compreender. Ao refletir sobre quase 5 décadas de história, é impossível ignorar a complexidade do Comando Vermelho. A facção não é violência, é resultado de um contexto histórico, social e político que moldou sua identidade e sua sobrevivência. Para compreender o Rio de Janeiro contemporâneo, é preciso entender a força e a influência de uma organização que começou nas prisões e se tornou um dos maiores símbolos de poder paralelo do país. O legado do CV também levanta questões profundas sobre desigualdade, ausência do Estado e vulnerabilidade social. A facção prosperou onde o Estado falhou, preenchendo lacunas e construindo uma estrutura de poder que sobrevive até hoje. A violência é a ponta do iceberg. Por baixo, existe uma rede complexa de controle social, econômico e territorial que desafia soluções simplistas. Casos emblemáticos, líderes históricos, guerras territoriais e a presença constante nas favelas mostram que o Comando Vermelho é muito mais do que um grupo criminoso, é um fenômeno social. Entender sua história é essencial para compreender os desafios que o Rio de Janeiro enfrenta, desde a segurança pública até a integração social das comunidades afetadas.
O Comando Vermelho também exemplifica como contextos extremos podem gerar organizações resilientes. A união forçada de presos políticos e criminosos comuns nos anos 70 criou uma estrutura que sobreviveu a décadas de repressão, guerra interna e competição pelo poder. Essa capacidade de adaptação é um dos fatores que mantém o grupo ativo e influente até hoje. As facções rivais, as operações policiais e os conflitos internos são parte da narrativa. O que realmente sustenta o Comando Vermelho é sua capacidade de se reinventar continuamente, absorvendo aprendizados, adaptando estratégias e mantendo controle sobre territórios e pessoas. Esse dinamismo faz do grupo uma entidade difícil de combater e compreender completamente. Ao analisar a trajetória do CV, percebe-se que não se trata de crime organizado, mas de uma organização social com códigos próprios, estruturas de poder e formas de influência que extrapolam o conceito clássico de facção. A compreensão dessa dimensão é crucial para qualquer análise séria sobre segurança pública e políticas sociais no Brasil. Desde os primeiros anos nos presídios até o domínio atual sobre favelas e rotas de tráfico, o Comando Vermelho mostra como a marginalidade e a política podem se entrelaçar. Cada operação, cada guerra territorial e cada prisão de líder reflete não estratégias criminosas, mas também respostas a um contexto histórico de exclusão e desigualdade. O estudo da facção revela também o papel da violência como ferramenta de organização e controle. Mais do que simples brutalidade, a violência é usada de forma calculada para manter disciplina interna, intimidar rivais e garantir o cumprimento de regras que sustentam o poder do grupo. Essa utilização estratégica da violência é um ponto central para compreender sua longevidade. Apesar de sua notoriedade e dos danos causados, o Comando Vermelho também desperta fascínio acadêmico e midiático. Pesquisadores estudam sua estrutura, estratégias e impacto social, enquanto a mídia populariza narrativas que muitas vezes simplificam ou glamourizam a violência. Compreender a realidade por trás desses mitos é essencial para análises sérias. A capacidade do CV de se adaptar a novos contextos, incorporar tecnologias e diversificar suas operações demonstra que estamos diante de uma organização em constante evolução. A sua história não é sobre criminalidade, mas sobre inteligência estratégica, resiliência e capacidade de sobrevivência frente a adversidades extremas. Hoje, quase 50 anos depois de seu surgimento, o Comando Vermelho continua a ser uma força dominante no Rio de Janeiro. Sua trajetória nos mostra como uma facção pode se tornar quase indestrutível quando nasce em um contexto de crise, aprendizado coletivo e habilidade para se reinventar constantemente. Olhando para o futuro, o desafio permanece. Como combater uma organização tão profundamente enraizada sem compreender plenamente suas origens, estratégias e impacto social? A história do CV é um alerta sobre os limites das respostas simplistas e sobre a necessidade de políticas integradas que considerem tanto a segurança quanto a justiça social. Em última análise, a narrativa do Comando Vermelho é uma reflexão sobre poder, sobrevivência e sociedade. Desde os presídios dos anos 70 até as favelas modernas, o grupo simboliza como contextos de opressão e desigualdade podem gerar organizações extraordinariamente resilientes. A violência é visível, mas a inteligência, a adaptação e a persistência são igualmente impressionantes. A história do Comando Vermelho, portanto, não é sobre crime, mas sobre a complexidade humana, social e histórica. Entender essa trajetória é compreender uma parte crucial da realidade do Rio de Janeiro e do Brasil, e perceber como a marginalidade e a exclusão podem se transformar em poder e influência duradouros. E assim concluímos essa jornada pelo mundo do Comando Vermelho, desde suas origens nas prisões até a complexa rede de poder que mantém até hoje. Um legado que desafia o tempo, a polícia e as tentativas de erradicação, mostrando que a história, mesmo a mais sombria, merece ser contada com todos os seus detalhes.